Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz. Tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Bíblia. Quero, nesta manhã, compartilhar com você uma palavra que se encontra lá em Romanos capítulo 1. Faremos a leitura do versículo 8 ao versículo 17, que diz assim: Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirve meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me vergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Meus irmãos, vemos aqui dois momentos nessa palavra de Paulo, nessa carta de Paulo, o início da sua carta aos Romanos. Primeiro momento, que vai do versículo 8 até o versículo 15, onde Paulo expressa toda a sua satisfação na possibilidade dele poder, algum momento, algum dia, visitar esta igreja em Roma e estar com os irmãos. Paulo está aqui, em que pese estar longe de Roma, em que pese estar em outra cidade escrevendo essa carta aos romanos, Paulo manifesta o seu interesse pelo bem-estar dos romanos. Paulo manifesta o seu interesse pela comunhão do corpo de Cristo. Paulo vai terminar lá no versículo 14 dizendo que ele é devedor de todos, é devedor de gregos, é devedor de bárbaros, é devedor é, é, de sábios, é devedor até mesmo dos ignorantes, é devedor também dos romanos. Paulo se coloca numa condição de alguém que quer muito ter comunhão com aquele corpo, com aquela igreja, de alguém que quer se relacionar com aquela igreja, de alguém que quer, ele chega a dizer aqui, olha, eu quero, no versículo 11, tenho muito desejo de ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados, e aí eu completo, na vossa fé. Paulo queria estar presente naquela igreja em Roma, justamente para compartilhar com aqueles irmãos os dons espirituais que ele já havia recebido da parte de Deus e, quem sabe, receber daqueles irmãos algum dom que ele, porventura, não tivesse e pudesse, portanto, ser edificado e abençoado por aquela plena comunhão. O que vemos aqui, nesse primeiro momento deste corte da sua carta, é Paulo extremamente interessado na comunhão e no relacionamento com aqueles irmãos. Isso fala muito a nós na igreja do século XXI, meus irmãos. Desejo ardente que precisamos nutrir em nossos corações de nos relacionarmos, de termos comunhão uns com os outros, de conhecermos uns aos outros e de até mesmo compartilharmos dons espirituais uns com os outros para que a nossa fé seja confirmada a todo instante. A segunda parte deste corte da carta, o que Paulo faz é dizer para os romanos: olha, eu não me envergonho de ministrar o evangelho, não me envergonho de Jesus Cristo, não me envergonho de falar da palavra, não me envergonho de proclamar o poder do evangelho, porque ele vai dizer: não me envergonho do evangelho, porque o evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto judeu como gentio. Isso é para nós justiça de Deus, porque as escrituras nos ensinam em Abacuque 2,4 que o justo viverá por fé.
Portanto, meu irmão e minha irmã, o que sai da nossa boca, o que sai da nossa vida, deve refletir exatamente aquilo em que nós cremos, deve refletir exatamente o poder do Evangelho. Assim, onde quer que pise a planta do seu pé, onde quer que você esteja, que você seja luz, que você seja sal, que você seja uma pessoa que edifica, que abençoa, que se preocupa, que se relaciona e, portanto, uma pessoa que não se envergonha da sua posição diante de Deus, uma pessoa que não se envergonha da sua igreja, uma pessoa que não se envergonha da sua fé, muito pelo contrário, pelo poder do Evangelho que alimenta a sua fé diariamente, você proclama a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, e assim, portanto, você é um instrumento nas mãos de Deus para a salvação daqueles que se encontram perdidos, mas que um dia, pela graça de Deus e através de você, pode conhecer a palavra, pode conhecer a vida de morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e assim então ser alcançado por esse poder gracioso de Deus com salvação e vida eterna com Deus. Relacione-se, tenha comunhão com os seus irmãos e proclame o Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, independente de quem seja. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.